Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui eu estou trazendo a disciplina de arquitetura de computadores, né? Hoje o nosso assunto é estudo da tabela verdade. Vou trazer as principais informações relacionadas a esse assunto, tá? Que é bastante conhecido na área de informática, sobre tabela verdade. O que é a tabela verdade? É uma ferramenta fundamental, tanto na parte de lógica de programação, como também na teoria dos circuitos integrados, tá? Então, aqui na disciplina de arquitetura de computadores, na nossa próxima aula, a gente vai estar trazendo um conteúdo chamado portas lógicas, que vai fazer uso desse conhecimento aqui de tabela verdade também, tá? Então, entender esse assunto da tabela verdade vai te preparar para a disciplina de lógica de programação e também de circuitos lógicos, ou então circuitos booleanos. Então, a tabela verdade permite determinar o valor lógico de uma expressão, né? Uma expressão booleana, ou seja, o que é uma expressão booleana? Saber se aquela proposição ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Com base nos argumentos que tem ali. E aí você tem a possibilidade de prever todas as possíveis combinações daquela proposição, tá? De valores que variam de acordo com a condição que você coloque nela. A gente vai trazer aqui alguns exemplos bem práticos. As tabelas verdades também são úteis para verificar a validade de proposições lógicas, né? Como eu acabei de comentar. Construir circuitos lógicos, né? Fazer teste em circuitos, como vai ser o assunto da nossa próxima aula. E simplificar expressões booleanas. Então, a gente vai conhecer aí um pouco desse universo, tá? Das tabelas verdades aplicada nas proposições lógicas. E aí, essa questão da proposição lógica é chamada de lógica proposicional. Tá? Com o uso da tabela verdade, é possível definir o valor lógico de uma proposição. Mas o que seria, então, uma proposição? Né? A gente vai conhecer aqui, que na aula de hoje, a proposição ela pode ser simples ou composta. E aí a gente vai saber quando uma sentença é verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma proposição composta. A gente vai já entender por que ela é composta, tá? Mas a princípio, ela diz o seguinte: se hoje é segunda-feira, então amanhã é terça-feira. Tá? Então a gente tem uma proposição composta, onde aqui temos uma proposição na primeira parte aqui simples, ó, hoje é segunda-feira. E uma outra proposição simples aqui atrás, ó, amanhã é terça-feira. Quando a gente utiliza conectivos, que no caso aqui a gente está utilizando o se e o então, são conectivos lógicos, que a gente vai conhecer também na aula de hoje, esses conectivos estão atrelando a primeira proposição, que diz hoje é segunda-feira, e aí deduzindo que a segunda proposição também é verdadeira. Então, amanhã é terça-feira. Então, nós temos aqui duas proposições simples, formando uma proposição composta. Se isso tudo ainda está confuso para você, fica tranquilo que eu vou trazer mais exemplos, tá? Nos próximos slides aqui, para você entender proposição simples e composta, tá bom? Esse aqui é só um exemplo para a gente começar a abrir a nossa cabeça e entender tudo isso. As proposições representam pensamentos completos, tá? E indicam afirmações de fatos ou ideias. E a gente vai analisar se esses fatos ou ideias são verdadeiros ou se são falsos. Para combinar as proposições simples, então, como eu disse para vocês, né, aqui nós temos duas proposições simples, né, e formar proposições compostas, a gente deve fazer uso de conectivos lógicos. E aí, então, eu já dei um spoilerzinho aqui, que o conectivo lógico aqui, nesse caso, né, é o se, então, fazendo a conexão de duas proposições simples, transformando tudo isso aqui numa proposição composta. Tá bom? Vamos então a exemplo de proposições simples. São aquelas que não fazem uso de conectivos lógicos. A princípio não faz, tá? Com exceção do conectivo lógico de negação, que ele mantém ainda assim a proposição de forma simples, tá? Vamos trazer aqui então alguns exemplos, olha só. Antônio é desobediente, Camila é estudiosa, o número 11 é ímpar. Então nós temos aqui três proposições simples, elas estão sendo identificadas por essas letras minúsculas, tá? No caso aqui, a primeira proposição simples está sendo identificada pela letra P, a segunda proposição simples pela letra Q, e aí a terceira proposição simples pela letra R, tá bom? Então, são representadas por letras minúsculas, tá? As proposições simples. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa identificação de proposições simples que não fazem uso, como nós vimos aqui, ó, de conectivos lógicos.
Proposição composta, a gente já sabe, né? A gente já deduz que nós já vimos um pouquinho a respeito disso. São aquelas formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples, fazendo uso de conectivos lógicos. E aí, vamos trazer também aqui 3 exemplos, olha só. A primeira proposição composta, ela é representada por letras maiúsculas, olha só. O P maiúsculo aqui representa Maria é bonita e Joana é inteligente. Então, temos aqui um conectivo lógico E, dizendo que essas duas proposições são verdadeiras, né? Maria é bonita e Joana é inteligente. A segunda proposição composta, representada pela letra Q, diz Antônio é casado ou João é solteiro. Então, esse conectivo de alternância aqui, o ou, ele diz que ou acontece uma coisa ou outra, tá bom? E aqui o outro conectivo dessa proposição composta da letra R maiúscula diz se x não é maior que y, então x é igual a y ou x é menor que y. Então, perceba que aqui a gente tem uma proposição composta formada por 3 proposições simples, né? Então, conectadas aqui pelo se, então, e também conectado pelo conectivo lógico ou. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia dessa questão das proposições compostas, que elas estão ligadas logicamente através de conectivos. Vamos conhecer, então, esses conectivos. Tá? São utilizados para combinar ou modificar as proposições lógicas. Tá? Eles são fundamentais para a construção de expressões booleanas, tá? E o raciocínio lógico. Então, vamos trazer aqui, são conectivos usuais, né? Bastante conhecidos na parte de lógica. O primeiro é o de negação. E aí, como eu disse para vocês, o conectivo de negação ele é o único que não conecta duas proposições simples. Ele somente inverte, né, o sentido da proposição. Se era verdadeiro, se torna falso. Se era falso, se torna verdadeiro. E no caso aqui das proposições simples, né, que tem uma linguagem natural, do que a gente conhece, né, narrativa, então a gente tem aqui a inversão, colocando aqui, se o P, né, que era Antônio é casado, quando eu aplico a negação se torna Antônio não é casado. Tá? O símbolo é esse sinal aqui do tio, tudo bem? E essa é a representação, tá? Do tio. O outro conectivo é a conjunção, representado pela letra E, cujo símbolo é esse chapéuzinho aqui, tá? Esse acentozinho circunflexo. E aqui no caso, ó, nessa proposição que é composta, ó, Alexandre é alto e Elivelton é baixo. Então é a conjunção, tá? Ele está amarrando, atrelando essas duas proposições, dizendo, ó, tanto o Alexandre é alto, como também o Elivelton é baixo. Ele está dizendo que um é alto e o outro é baixo, atrelando, tá, uma proposição à outra. Então, ele faz essa conjunção das duas proposições. Continuando aqui nos conectivos, né, temos aqui a disjunção, que é representado pelo conectivo ou aqui, ou o símbolo, esse tipo um Vzinho, né, que fica, né, a representação dele. Tá? Maria é a melhor ou Joana é a pior. Então, perceba que nessa proposição composta, ele está dando uma alternância, né, nas proposições, ou Maria é melhor ou Joana é pior, uma proposição composta. Condicional, esse conectivo de condicional é o se, então, cujo símbolo é essa setinha aqui, né, apontando aqui para a direita. E aqui no exemplo da proposição, ó, se está calor, então vai chover. Então, essa aqui é a proposição condicional, tá? Ele condiciona se está calor, consequentemente, então vai chover. E a bicondicional utiliza o se, somente se, cujo símbolo é essa setinha bidirecional para os dois lados, né? E aqui o nosso exemplo é da proposição composta representada aqui pela letra T, T maiúscula, né? João vai à praia se, somente se, Juca tocar violão. O que isso significa? Que o João vai à praia somente se o Juca tocar violão e o sentido contrário também. Juca toca violão somente se João for à praia. Tá? Convertendo aqui na língua portuguesa. Então, ele tem esse sentido de garantir tanto de um lado como do outro que ocorra. Tudo bem? Então, essa é os principais conectivos no estudo da lógica proposicional. Vamos conhecer, então, a tabela, né? De fato, aqui de todos eles. Ó. Conectivo não, o símbolo aqui é o tio, né? Ele garante aqui a negação. Conectivo E, né? Tem aqui, pela essa representação, o acentozinho aqui circunflexo.
conjunção, o ou, a disjunção, o se, então, né, pela setinha, ele é a condicional, se, somente se, a bicondicional. Essas regras aqui do valor lógico, eu vou explicar para vocês agora, apresentando a tabela verdade de cada um desses conectivos, tá? Então, por exemplo, aqui na negação, né, terá o valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa. Então, ele transforma, né? Aí a conjunção será verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. Né? O ou será verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Como assim, né? Então, vou explicar tudo isso aí, tá, para vocês na tabela verdade de cada um desses conectivos aqui. Se você quiser tomar nota, tá? É importante para você associar com o que vai ser dito em cada uma das tabelas verdade dos conectivos. Essa aqui é a tabela verdade do conectivo de negação. Tá? Então, perceba que eu tenho a proposiçãozinha P aqui. Se ela vier verdadeira, quando eu aplico a negação, ó, tiozinho P, ele transforma o que era verdadeiro e fica falso. Se a proposição P era falsa, quando eu aplico o tiozinho, ela fica verdadeira. É isso. Essa é a tabela verdade da negação. E aqui embaixo a gente tem um bloquinho aqui de nota, né? Falando aqui sobre isso. Ó. Tá? É o não, ou então também o not, na linguagem de programação, né? Representado pelo símbolo tio, ou então por esse outro símbolo aqui. O conectivo não inverte o valor de verdade de uma proposição, ou seja, se a proposição é verdadeira, a negação, né, é falsa. E vice-versa, tá? Ficou um pouco confuso aqui, mas é isso, ele inverte, tá? Se era verdadeiro, fica falso, se é falso, fica verdadeiro. Então, essa aqui é a explicação do conectivo de negação. Conjunção, que é representada por esse chapeuzinho aqui, ó, ele está fazendo a conjunção de duas, né, proposições, P e Q. Então, quando eu tenho aqui P e Q, as duas aqui, ó, se as duas forem verdadeiras, então ela termina em verdade. Essa é a única situação que é verdadeira, tá? O resultado. Se for verdadeiro, uma verdadeira e a outra for falsa, ele termina em falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, ainda assim termina em falso. E se as duas forem falsas, ele também termina em falso. Então, essa aqui é a tabela verdade da conjunção. E aqui tem uma explicaçãozinha também da representação simbólica, né? Que às vezes é um E comercial ou esse chapeuzinho aqui. O conectivo E é verdadeiro somente quando ambas as proposições forem verdadeiras. Tá? Nos demais casos, ela termina tudo em falso. Vamos ver a disjunção, a tabela verdade da disjunção. Eu tenho aqui as duas proposições, né? Ó, P e Q. Na disjunção, a representação, como nós vimos, é esse Vzinho aqui, tá? Um pouco mais alto. E na disjunção, ela vai ser verdadeira quando qualquer uma das proposições forem verdadeira. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, não importa. Tendo uma verdadeira, ele termina em verdade. Então aqui, ó, quando as duas proposições são verdadeiras, ele termina em verdadeiro. Quando a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, ainda assim ele termina em verdadeiro. Quando a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, ele também termina em verdadeiro. E aí esse aqui é o único caso. Se as duas forem falsas, aí de fato termina em falso. Então perceba que é o inverso, né, da conjunção que nós acabamos de ver. Aqui o bloquinho de nota explicando o ou então da linguagem de programação, né, o OR, representado pelo símbolo, às vezes essa barra vertical aqui, mas é mais conhecido por esse Vzinho aqui. O conectivo é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições que o compõem é verdadeira. Então, em qualquer lado que tiver a verdade aqui, né, ele vai resultar em verdadeiro. Então, tome nota disso, que é importante. Vamos falar da condicional, que ela é representada por essa setinha aqui, como nós já vimos. E ela aqui é bem peculiar, tá? Perceba aqui, ó, na explicação dela, ele é o se, então, né? If, then, tá? Representado pelo símbolo da setinha. Ela afirma que se a proposição antecedente for verdadeira, então a proposição consequente também deve ser verdadeira, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, se a primeira é verdadeira, a segunda também ele entende que tem que ser verdadeira. Se acontecer uma situação, então a segunda também tem que ocorrer, então ele termina em verdade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Caso a proposição antecedente seja falsa, ou seja, se a primeira proposição for falsa, né, a implicação é considerada verdadeira. Então, aqui ele diz que se a primeira proposição for falsa, né, ele termina em verdade também. Tá bom? Então, o único caso que vai ser falso nessa tabela verdade aqui é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, porque aí não faz sentido, né? Se aconteceu a primeira proposição, deve acontecer a segunda. E como não acontece, sendo falsa, então ele termina em falsa. Nos demais casos, ele termina tudo em verdadeiro. Tá bom? Tome nota disso, que essa aqui é a tabelinha mais complicadinha de entender, né? Então é importante estar atento a esses detalhes.
Vamos falar da bicondicional, representado pela setinha dupla aqui, tá? E ela é fácil da gente entender porque ela diz o seguinte, que ela será verdadeira quando as duas proposições tiverem o mesmo valor. Então, quando as duas forem verdadeiras, termina em verdade. Quando as duas forem falsas, também termina em verdade. Tá? E quando forem diferentes, termina em falso. Essa é a regrinha para entender bicondicional. Então, aqui, ó, representado pelo símbolo da setinha bidirecional, é o se e somente se, né? Estabelece uma equivalência entre as duas proposições. Então, é verdadeiro quando ambas as proposições têm o mesmo valor de verdade. Ou seja, mesmo sendo verdadeiro ou falso, quando tem o mesmo valor, termina em verdadeiro. E se torna falso quando elas têm valores diferentes. Então, quando elas têm os valores divergentes, tá? Ela termina em falso. Então, essa é a regrinha de ouro para a gente entender aqui a tabela verdade da bicondicional. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Tentei deixar de forma bem sucinta, tá? Vou trazer mais conteúdos na sequência relacionado à tabela verdade também. Então, se você gostou, deixa um likezinho para apoiar, tá, os conteúdos que a gente está postando aqui. Deixo também aqui os meus contatos, e-mail, o site, as redes sociais. É só pesquisar pelo meu nome, Marcel Rios, que vocês também vão me encontrar. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!